possa falar conosco em nosso coração. Que o Espírito Santo possa estar ministrando em nós, ministrando a sua palavra, ministrando o seu querer. Que você, que é uma pessoa que Deus escolheu para estar nesta igreja, que você possa estar abrindo o teu coração nesta noite. Abra o teu coração e o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu gostaria de pedir para você, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 15. O tema da mensagem de hoje é: Cristo é a nossa paz. Esta campanha é uma campanha para nós abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, que nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados por Deus. A maior bênção que Deus nos deu foi a bênção da salvação, que é a graça dele sobre a nossa vida, é o favor imerecido. Hoje nós iremos entender mais sobre essa bênção, que é Cristo é a nossa paz. Quando nós temos paz com Cristo, pode ter tempestade, pode ter infortúnio na nossa vida, mas nós estaremos no barco de Jesus. Pode vir qualquer tempestade, mas Jesus está nesse barco. Lembre disso. Jesus está no seu barco. Jesus está contigo. Ele disse assim: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Quem falou isso foi Jesus. É a palavra dele que está escrito. Então, o Jesus está conosco todos os dias. Efésios capítulo 2, verso 11 e 15, a palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós eras gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Glória a Deus por essa palavra. Poderosa é essa palavra, porque Jesus é a nossa paz. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez homem e veio habitar nessa terra para nos redimir com o Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também aceitou morrer naquela cruz, ó Pai, levar sobre si todos os nossos pecados, todos os infortúnios, tudo que existia de ruim nesse mundo, o Senhor levou naquela cruz do Calvário, para que nós possamos ter acesso a Deus, para que nós possamos hoje ser considerados concidadãos do céu, Pai. Obrigado, Senhor. Revela, Senhor, o segredo do reino. O apóstolo Paulo orou pedindo que o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação estivesse com a sua igreja. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o teu Santo Espírito esteja conosco. Ministra, Senhor, o teu querer pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha só, a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que nós, tudo que estava impedindo nós, tudo que nos separava de Deus, Jesus Cristo fez tudo para que nós pudéssemos hoje estar com Deus. Então, hoje nós temos paz com Deus por Jesus Cristo, através de Cristo.
não é as nossas obras, não é porque eu estou servindo a Deus que eu tenho paz com Ele. É porque Cristo, Ele se fez maldito para nos abençoar. O versículo 11 e 12 de Efésios, ele diz que devemos lembrar que antes éramos gentios na carne e incircuncisos, e nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Isso era nós. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos sem esperança e sem Deus nesse mundo. Todos os gentios estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Mas através do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. Porque hoje Cristo é a nossa paz. Aleluia por essa palavra. Hoje Cristo é a nossa paz. Ele é a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Cristo é a nossa paz. Essa era a nossa condição diante de Deus. Nós éramos gentios na carne. Nós estávamos sem Cristo. Estávamos separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças. Estávamos sem esperança e sem Deus nesse mundo. Como nós estávamos. Então nós precisamos estar sempre lembrando da nossa posição que era antes de Cristo. Antes de Cristo morrer naquela cruz. Cristo morreu, nos redimiu, mas nós precisamos estar sempre lembrando, porque a nossa memória, muitas vezes, nós olhamos por todas as outras circunstâncias, menos para a circunstância positiva, das coisas positivas que Deus fez para nós, que Cristo fez para nós. Qualquer coisa nós já ficamos tristes, entristecemos, jogamos a culpa em Deus, porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Mas Cristo, Ele fez tudo. E Ele é a nossa paz. Nós éramos gentios na carne. O que quer dizer gentios na carne? Quer dizer que são todos aqueles que não são judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram gentios na carne. O principal sinal de um judeu era a circuncisão. A circuncisão era o sinal da carne, era o sinal que a carne deveria ser retirada. Então, olha só, nós não tínhamos acesso, porque nós não éramos judeus. Nós não tínhamos circuncisão. Essa era a nossa condição diante de Deus sem Cristo. Cristo é o resumo e o cumprimento de todas as bênçãos de Deus. E todas as bênçãos só podem ser encontradas e desfrutadas através de Cristo. Através de Cristo, nós podemos desfrutar todas as bênçãos de Deus. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos como desfrutar nenhuma bênção de Deus. Somente através de Cristo. Nós também estávamos estranhos à aliança da promessa. Não conhecíamos as alianças de Deus. A aliança que Deus tinha feito com Noé é uma defesa da vida. A aliança que Deus fez com Abraão, iniciando a história da bênção, da graça, e da justiça e da fé, Deus estendeu a Abraão, Isaac, Jacó e toda a nação de Israel. Então, até chegar à lei mosaica. Então, olha só, a bênção de Deus, nós éramos estranhos, hoje nós fazemos parte de da aliança com Cristo, porque essa aliança é superior a todas as alianças que foram feitas. Nós estávamos nesse mundo sem esperança, sem Deus, nós estávamos perdidos. A nossa natureza era pecadora, era sem nenhuma perspectiva de vida. A vida sem Deus, ela é absurda. Ela é como nós estivéssemos mortos. E na realidade, todos nós estávamos mortos antes de Cristo. Quando você chega a Cristo, aí você nasce de novo. É isso que a palavra diz lá em João 3, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos. Jesus ensinou Nicodemos que Nicodemos precisava nascer da água e do Espírito.
porque senão ele não entraria no reino do céu. Então, nós precisamos nascer da água e do Espírito, é através de Cristo que nós nascemos da água e do Espírito. Cristo, ele veio e eliminou a parede de separação. Toda a parede de separação foi eliminada por Cristo, né? Ele nos aproximou de Deus pelo seu sangue. Através do seu sangue, essa parede foi eliminada, né? Então, olha só, o sangue de Jesus faz duas coisas fundamentais na nossa vida. Ele faz a expiação dos nossos pecados e através dele que somos colocados debaixo de uma nova aliança, muito melhor e superior. Então, olha só o poder do sangue de Jesus, o poder do sacrifício da cruz. Cristo também se tornou a nossa paz. Isso é revolucionário na nossa vida. Quando nós entendemos isto, que Cristo não apenas nos dá a paz, Ele é a nossa paz. Ele nos dá a paz, mas também Ele é a nossa paz. Então, olha como que nós precisamos dessa paz de Cristo. Nesses dias de dificuldade, com Cristo nós temos paz. Somente por meio de Jesus Cristo podemos nos aproximar de Deus e do seu povo. A ponte que não existia, ela passou a existir a partir de Cristo. Mediante a redenção, e toda a separação que existia foi removida. Hoje, aos olhos de Deus, não existe mais nenhuma separação. Não existe nada que nos separe do amor de Cristo. O que está escrito lá em Romanos capítulo 8, que nada separará nós de Cristo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? É a violência, é a tristeza, é os demônios, é os anjos caídos. Nada nos separará do amor de Cristo. Então nós precisamos entender que o amor de Cristo, essa paz que está em nós, não tem como nós sermos separados, porque nós já estamos em Cristo. Cristo derrubou a parede da separação. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Para Paulo, Cristo é o fim da lei. Está lá em Romanos 10:4. Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que estava de ordenança, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, escravando-a na cruz do Calvário. Colossenses 2:14. Então, olha só, o Senhor, ele cancelou o escrito da dívida que estava nas ordenanças, que era contra nós. E ele também, ele cravou na cruz. Então, Paulo, ele diz que Cristo é o fim da lei. A lei veio de Moisés até Cristo. De Cristo, agora, Cristo cumpriu toda a lei, todas as ordenanças, tudo que estava lá, todos os cerimoniais. Então foi cumprido por Cristo. Hoje, nós precisamos entender que assim o Senhor acabou com o legalismo, com o princípio religioso colocando a sua lei em nosso interior, na força do Espírito. Hoje a lei de Deus, hoje a circuncisão é no nosso coração, está em nós, é a palavra dele. A lei de Moisés era dividida em 3 partes: os mandamentos, os juízos e ordenanças. Os mandamentos são leis morais, que é não roubar, não matar, não prostituir. As ordenanças eram os rituais, e rituais era guardar os sábados, as regras de alimentações e a própria circuncisão. Isso era ordenança. Os juízos eram as punições no caso de quebra de um mandamento. Então, quando se quebrava um mandamento, aí entrava o juízo de Deus. Então, olha só, os mandamentos e as leis cerimoniais e rituais foram cumpridos na cruz do Calvário, quando Cristo se fez maldição em nosso lugar, levando sobre si todos os juízos da lei. Então, na cruz do Calvário houve a consumação do cumprimento dessas ordenanças. As leis morais ou mandamentos nunca serão abolidos, nem nesta era, nem no milênio, porque fazem parte dos atributos morais de Deus. Por isso, sempre existirá. Então, nós precisamos entender que
as leis morais, ela é atributo divino de Deus. É o atributo moral de Deus. Isso vai perpetuar na nossa vida e vai existir no milênio. Os rituais e ordenanças criavam essa parede de separação e inimizade entre nós e o povo de Deus. Por isso foram abolidas. Então não existe mais essa inimizade entre os gentios, entre os judeus, entre os gregos. Não. Hoje tudo isso foi abolido. Alguns judeus, eles continuam nos rituais. Para alguns judeus, Cristo não veio ainda. Eles estão esperando Cristo. Eles continuam preparando sacrifícios, fazendo tudo aqueles rituais que a lei falava para fazer. Mas quando eles entenderem que Cristo já veio, que Cristo já cumpriu tudo isso aí, não vai ser tarde, porque eles vão entender e vai reconhecer que Cristo ele já veio, e Cristo voltou, e Cristo é o Salvador. Quando eles reconhecerem isso, aí a Bíblia diz que se na queda dos judeus nós fomos abençoados, imagina quando eles levantarem, nós vamos ser muito mais abençoados ainda. Existe alguma separação que são necessárias por causa do Evangelho, mas a maioria das separações nas igrejas acontece por causa de regras, de ordenanças baseadas em conceitos humanos. Existem muitas igrejas que existem regras, existe ordenança, e são necessárias sim, mas a maioria delas são coisas humanas, são coisas feitas por homens, e isso complica a vida dos irmãos. Muitas das vezes, hoje as pessoas, eles querem ver vestes, dogmas, eles querem ver, porque Deus ele não olha o nosso exterior, Deus olha o nosso interior. Foi isso que o Senhor falou para Samuel. Samuel, o profeta de Deus, um dos homens que mais foi abençoado, um dos homens que fundou a escola dos profetas, usado por Deus. Samuel, ele começou a olhar a aparência. Quando Samuel ungiu o rei Davi, chega lá e quase ungiu o irmão de Davi. Deus fala com ele: Samuel, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Eu não olho como o homem, mas eu olho com os olhos meus. Então, nós temos que tomar cuidado em algumas regras, algumas coisas. Tudo que está fora da Bíblia, nós devemos rejeitar. Está na Bíblia, vamos cumprir. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos estar cumprindo os mandamentos de Deus. Nós precisamos estar fazendo o que Deus preparou para nós. Hoje os mandamentos se resumem na lei do amor. Está escrito em Romanos 13, do 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, olha só, essa é a lei do amor. Cristo veio, resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Que a paz dele excede todo o entendimento. Que a lei se resume em tudo, na lei do amor. Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. Hoje nós temos paz com Cristo. Nós não tínhamos paz. Hoje nós temos paz com Deus através de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Cristo é tudo na nossa vida. A paz é um dos atributos comunicáveis de Deus.
se nós for buscar na palavra de Deus tudo sobre a paz, quando Jesus nasceu, o anjo visitou os pastores, ele disse que através do menino ia trazer paz na terra aos homens de boa vontade. Então, olha só, por ser um dos seus atributos de Deus, Deus compartilha com seus filhos os atributos comunicáveis de Deus, que é a paz. Deus compartilha com seu filho, porque os filhos merecem? Não, mas porque é uma dádiva de Deus, um dom, um presente, por causa da obra redentora de Cristo. Deus comunica conosco essa paz. E quando nós estamos em Deus, nós temos paz. Quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Paz com os irmãos, paz no nosso lar. Pode acontecer todos os tipos de coisa, mas nós temos paz. É isso que os cristãos precisam hoje, de paz, de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jó passou por todas aquelas adversidades, ele perdeu todos os seus filhos, 10 filhos num dia, ele perdeu todos os seus bens, e ele não blasfemou contra Deus. Jó, ele ficou doente, todo tipo de doença, de úlcera, de câncer, de tudo. Jó não blasfemou contra Deus, porque Jó tinha paz. Jó, ele questionou Deus, mas Jó, ele entendeu que Deus estava no controle. No verso 42, no capítulo 42 de Jó, nós lemos lá que Jó, ele falou assim, ó, eu via Deus, ele buscava Deus, e ele achava que ele tinha intimidade com Deus, mas agora ele podia contemplar Deus na sua vida. Você pode contemplar Deus na sua vida? Você consegue enxergar Deus agindo na sua vida, nas pequenas coisas, nas coisas grandes, ou somente nas dificuldades? Deus, ele está agindo na nossa vida em tudo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos realizando, Deus está na frente realizando por nós. Nós não podemos deixar de compreender isso, né? A paz de Deus, a paz também é uma característica do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. A paz também é uma característica. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem 9, que é o fruto do Espírito Santo, são 9 características. Todos nós temos essas características: paz, longanimidade, domínio próprio, fé, esperança. Nós temos as 9 características. Mas o que acontece? É que muitos não desenvolveram ainda. Muitos não desenvolveram ainda o domínio próprio. Muitos não desenvolveram ainda a fé, o amor. Mas todas essas características do fruto do Espírito está dentro de nós. O que nós precisamos é desenvolver. Deixar Deus fluir de dentro de nós. Deixar o Espírito Santo fluir. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que amam a Deus. Que esse rio de Deus possa estar fluindo de nós. Que essas características do fruto do Espírito possa estar dentro de nós, possa estar moldando a nossa vida, moldando cada um de nós nas adversidades, nas alegrias, nas tristezas. A alegria também é uma característica do fruto do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que é a paz de Deus que excede todo entendimento. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, ela é insondável. Então, ela vai exceder todo o nosso entendimento. Você não vai ter como compreender. Eu não vou ter como compreender essa paz. Jesus, os discípulos estavam no cenáculo. Jesus, ele entrou no cenáculo. Ele disse, a paz. E aí depois ele disse, a paz de novo. Por quê? Porque os discípulos estavam com medo. E Jesus, ele entra pela parede, ele já ressurreto,
E ele traz a primeira coisa, que é a paz, a saudação. Depois fala assim, ó, eu vos deixo a minha paz. Então, olha só, essa paz de Cristo nós precisamos ter. Tomé, ele não acreditou no que os discípulos falaram. Olha, eu somente vou entender, eu somente vou aceitar se eu colocar o dedo, se eu ver. Alguns de nós precisam ver a paz, nós precisamos sentir. Assim como o amor de Cristo excede todo entendimento, de forma que é impossível ao homem, por natureza, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, assim também é a paz de Deus em Cristo Jesus. É difícil nós entender o amor de Deus, o amor de Cristo na nossa vida. Entender a largura, entender a altura, entender o comprimento e a profundidade desse amor. Deus, ele tem coisas insondáveis para mostrar para nós, para revelar para nós. Mas nós talvez não estamos preparados ainda. A nossa mente arcaica, humana, carnal, muitas vezes não está preparada. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que não vos conformeis com esses séculos, mas transformais com a renovação da vossa mente. O cristão precisa renovar sua mente na palavra. Precisa tirar todo o conhecimento humano, carnal, que impede de crescer, que impede de ver o que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida dele, na sua família. Que essas escamas possam cair dos nossos olhos todos os dias. Cada dia caia um pouquinho, mas quando nós partirmos dessa terra, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos estar já com a mente de Cristo, já o caráter de Cristo formado em nós. É por isso que nós não partimos ainda, porque o caráter de Cristo não foi formado em nós. Nós precisamos também entender, o profeta Isaías escreveu, e conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme. Então, olha só, aquele cujo coração é firme, Deus vai conservar em perfeita paz. Nosso coração está firme em quê? Em que você está crendo? Você está crendo nas circunstâncias que você não está vendo? Ou você está crendo no impossível? No invisível? Por quê? Se nós começarmos a olhar a circunstância, nós vamos vacilar. Quando Pedro olhou a circunstância, Pedro afundou. Pedro, ele andou sobre as águas. Mas quando olhou para a circunstância, o que acontece hoje com os cristãos? Eles estão olhando para a circunstância. Quando ele olha para a circunstância, ele perde a paz de Cristo. Ele perde o entendimento da palavra. Ele perde o melhor de Deus. Então nós precisamos entender que Isaías 26:3 conservará em perfeita paz aquele cujo coração está firme. Nosso coração tem que estar firme no Senhor. Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Então Jesus diz assim, eu vos deixo a minha paz, e eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. Essa paz não é a paz do mundo. Essa paz que muitos líderes mundiais querem trazer paz. Existe a ONU, que é para trazer paz para o mundo. A Bíblia diz que é através desses líderes mundiais que querem trazer a paz do mundo, é que vai sair o anticristo. Aquele que vai enganar todas as nações. Então, a paz do mundo não interessa para nós. O que interessa para nós é a paz de Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Muitas das vezes nós queremos ter paz com todo mundo. Nós queremos trazer paz. Muitas vezes nós deixamos certas coisas passar para ter paz com nossos familiares, com nossos amigos e com as pessoas. Uma coisa é você ter essa paz através de Cristo. Outra coisa é você forçar uma paz.
Muitas vezes nós precisamos falar a verdade. Muitas vezes nós precisamos talvez até separar de algumas pessoas. Por quê? Por causa dos pensamentos, porque essa pessoa muitas vezes pode estar errada e nós queremos trazer essa pessoa para perto. Essa pessoa pode também nos prejudicar. Então, e Cristo diz assim, ó, que essa paz também nós vamos entender que Cristo nos dá. Ele diz assim, ó, a paz é algo que Cristo nos dá, mas se atemorizar e nem deixar o coração turbar é responsabilidade nossa. Cristo nos dá a paz, mas atemorizar, não turbar o nosso coração, aí é parte nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte, o que é? É confiar em Deus. A nossa parte é estar firme na rocha, firme em Cristo. Então, hoje nós aprendemos sobre a paz de Cristo. Essa paz que Deus nos dá. Essa paz que Cristo conquistou na cruz. Essa paz que cada um de nós precisamos pedir para o Senhor. Que Ele traga essa paz dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, aonde você estiver. Se você estiver com Cristo, ter intimidade com o Espírito Santo, essa paz vai estar com você. Porque Cristo é a nossa paz. Cristo é tudo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse assim, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Na escassez, na abundância, na tristeza, na alegria. Por que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver? Porque ele aprendeu a confiar em Cristo. Ele tinha a paz de Cristo. Ele levou chicotadas, ele foi apedrejado, ele morreu, ele foi decapitado. Mas Paulo tinha a paz de Cristo. Paulo, ele sabia em quem ele cria. Nós precisamos também saber em quem nós cremos. Nós não podemos ter olhos vacilantes, pés vacilantes, porque é isso que Deus quer de nós. Então, Cristo é a nossa paz. Que você possa ficar em paz. Que você possa ter entendido um pouquinho mais sobre essa paz de Cristo na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Foi isso que Jesus falou. Nós perdemos a nossa paz porque nós nos preocupamos. A ansiedade chama Deus de mentiroso. Quando nós ficamos ansiosos pelo que nós iremos vestir, que nós iremos comer, pelo que vai acontecer, não aconteceu, ainda vai acontecer, nós ficamos ansiosos. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então olha só o tanto que é perigoso quando nós deixamos de confiar em Deus. Tanto que é perigoso quando nós não temos essa paz de Cristo. Nós não entendemos que Cristo é a nossa paz, que Cristo se fez maldito por nós. Então, essa é a quinta bênção, que é Cristo é a nossa paz. Que você possa buscar, pedir ao Espírito Santo, que Ele continue ministrando no decorrer dessa semana sobre a paz de Cristo. Que você possa ter essa paz no seu interior, que você possa transmitir essa paz para as pessoas. Nas dificuldades, as pessoas vão procurar por você. Ela vai falar, olha, tá ruim, tá assim, se é verdade. Não, vai melhorar, irmão. Deus está no controle. Jesus é a nossa paz. Jesus, Ele já conquistou tudo na cruz para nós. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer. Trazer palavra que traz esperança na vida das pessoas. Buscar essas pessoas que estão perdidas. Trazer de volta para a casa do Senhor. Nós precisamos mudar a história da nossa vida. E como nós mudamos a história da nossa vida? Aprendendo mais de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as obras das suas mãos, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Quero orar por você, orar pela sua família, orar agradecendo a Deus. Feche os seus olhos aonde você está e Deus, Ele
Ele vai falar com você. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se fez maldito. O Senhor se entregou naquela cruz para que nós possamos ter paz com Deus. O Senhor trouxe a paz ao mundo. Trouxe a paz que excede todo o entendimento no nosso interior. Que cada cristão espalhado pelo mundo inteiro, Pai, possa entender essa paz. Aqui é ter essa paz do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos convencido dia a dia. O Senhor tem nos guiado em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos moldado o nosso caráter, trazido esperança ao nosso coração, esperança para aqueles que estão perdidos. Nós estávamos perdidos, nós éramos gentios na carne, nós estávamos separados da aliança de Deus, que Deus tinha com os judeus. Hoje nós somos o povo da aliança, da nova aliança, uma aliança bem superior, porque na primeira aliança o Espírito Santo estava sobre o homem, e na segunda aliança o Espírito Santo está dentro de nós. Na aliança da graça, o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos somente crer, somente pedir ao Senhor as revelações, e o Senhor revela o segredo do reino para nós. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor, pelas ovelhas do Senhor. Obrigado, Senhor. Visita cada uma das ovelhas, ó Pai. Visita, Senhor, cada uma delas, ó Pai. O Senhor sabe as necessidades. O Senhor sabe o que elas estão passando, Senhor. Traga, Senhor, a tua paz na vida delas, ó Pai. Vai entrando agora, Senhor, em cada lar, Senhor, que está assistindo esta live. Em cada lar, Senhor, que ainda irá assistir, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, na tua igreja, esteja na vida dessas pessoas, ó Pai. Que eles possam ter paz em casa, que eles possam ter paz no trabalho, ter paz aonde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é tudo para nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém.